para essa ministração, mas a ideia de condenação e justificação. Quem perdeu a pregação semana passada tem lá nas redes sociais do Ministério Hope, dá para você assistir se perdeu. Vai ter lá latido de cachorro, nome do gás vendendo, vamos ouvir tudo lá. Pregação, dá para ouvir tudo lá. E eu estava lendo em Romanos, eu quero continuar em Romanos ainda, porque do pouquinho que eu falei sobre condenação, eu quero dar uma pincelada sobre justificação. Não tem muito lindo. Romanos 3, semana passada nós vimos Romanos 8, fica a dica. 3, Romanos 3. Fica a dica, bom livro para se ler. Se precisarem tirar dúvida do livro durante a semana, mandem um WhatsApp, depois de 5 dias eu respondo. Romanos 3, do versículo 23, eu quero dar essa ideia de justificação. No 23 ele vai estar assim, todos podem achar no museu. 23 ele vai estar: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma ideia que nós temos sobre o pecado original. Ou seja, todos são pecadores. Todos. Uma pergunta: um bebezinho, criança de, sei lá, 6 meses, 7 meses, você consegue achar pecado, ver pecado naquela criança? Você só vê inocência ali, né? Você não consegue enxergar ali uma pessoa pecadora. Mas a Bíblia chega e fala: olha, todos pecaram. Todos. Sem exceção. E essa ideia de pecado original, eu quero passar um pouquinho com vocês. Abrem Salmo 51, 5. Quero aproveitar. Nosso tempo aqui, vamos olhar um pouco a Bíblia. A Bíblia tem página até grudada, ele nem abre aqui. Organizado aí, por favor. 51, 5. Pega água para mim, por favor. Salmo 51, 5, ele vai falar assim, tá? Oi? Salmo 51, 5 fala: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, sua mãe é pecadora. Mas a sua mãe também é pecadora, viu? Como a Inês diz, a Santa Mãe. Ela não está aqui, não posso zoar. Ok, em Romanos, voltando para Romanos 3, ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, e isso é já no primeiro século, Paulo já está com esse pensamento. Ele fala: olha, não há nenhuma pessoa que possa nascer por si e ser por si justificado por ela mesma. Ou seja, você não pode olhar para um bebê e falar: esse bebê está salvo. Não é porque ele é um bebê. Não, é porque aí eu vou aprofundar o tema de justificação. Porque todos nós somos pecadores. E ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória. Ou seja, esse pecado original nos tirou da presença dele, ou seja, fez com que nós nos afastássemos dele. E nesse pequeno versículo nos sublinha 3 coisas: todos pecaram, né? Quer dizer, fomos justificados gratuitamente. Isso em um versículo só. Paulo dá um começo, meio e fim, o que a gente chama de perícope, em um versículo. E redenção em nome de Cristo. Em um versículo ele dá o problema, ele faz no meio do negócio e dá o final. É um pensamento muito forte. Ok, quando ele traz a ideia de todos pecaram, o salmista ele aprofunda essa ideia que
eu nasci em pecado porque minha mãe era pecadora, ele já está falando que o pecado já está inserido dentro dele. Jó, também você não precisa abrir, mas eu quero só explicar para vocês. Jó, ele fala assim, ó, como pois seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de uma mulher. Então ele está falando que até mesmo o ato feito entre homem e mulher, pai e mãe, esse ato sexual, ele também vem de um fruto pecaminoso, ou seja, até essa ideia ela traz a impureza. Então, você é um pecador. No encontro, como é que falava? Nós somos pecadores, somos santos. Isso. E é interessante que nós colocamos, nós somos santos lutando contra o pecado, e é uma terminologia bonita. Nós lutamos contra o pecado, e vou trazer o porquê disso daí. Todos os dias, quando os nossos olhos se abrem para o que é pecado. Uma coisa muito interessante, você quando não era cristão, quando você não tinha aceitado a Cristo ainda, muitas coisas do que você fazia era normal, era super simples. Para você, talvez falar palavrão era a coisa mais simples, vai pegar, vai tomar chuchu, era a coisa mais simples. Na verdade, para muitos cristãos ainda é simples. Ai, Deus do céu. Coisas que você fazia antes de conhecer a Cristo, que Cristo vai trazer a ideia de libertação aos seus olhos, era simples. Então, uma mentira para você era muito simples. Apenas é só uma mentira. Um julgamento sobre os outros para você é coisa simples, porque você não tinha essa mente de Cristo, né? essa ideia de corpo santificado, de mente santificada. Wanda, fala uma coisa para você, vamos por todo mundo aqui agora. Uma coisa que para você antes de conhecer Cristo era super normal. E hoje você fala, meu Deus, como eu fazia isso? Como eu posso? Fala uma coisa, vai nos escandalizar, não tô brincando. O que você acha? Uma coisa que você fazia que era super normal, talvez fosse o seu dia a dia, mas na hora que Cristo se apresentou para você, você falou, meu Deus do céu, eu tenho que mudar isso. O que eu fazia? Oi, forró? Eu pensei nisso. Pensava forró. Eu não posso levar a irmã na assembleia lá. Mas não, eu posso te falando, eu vou ser sincera, e é por isso que eu evito de ir. Porque se eu for, eu vou perder o pé, só. Você quer estar passando cara só Mas eu vou dar uma coisa que é verdade. Da Assembleia, teve uma vez que eu fui na Assembleia, aí foi uma mulher cantar lá e ela cantou um louvor que era bem agitado. E bem agitado, os irmãos já estavam lá, sabe? Aí o pastor na hora falou assim, a irmã não tem nenhum outro louvor mais calmo, e ele pediu os irmãos começam a dançar. Isso aí que eu fazia. Eu vou ver, vou ficar cantando pra tocar o forró. Fala, Ricardo, uma coisa básica assim, uma coisa que para você antes de conhecer a Cristo era super comum, super normal, mas de repente Cristo se apresentou e você falou, nossa, eu fazia isso, não posso mais. Fica à vontade, aqui, fica comigo. Fala para nós. Bom dia. Palavrão. Palavrão é um vício de linguagem terrível. Comecei a me policiar mais pra não falar. Hoje eu não falo. Nossa. Ele era palmeirense. Oi? Ele era palmeirense. Agora ele é palmeirense. Chamado palmeirense, né? O que você acha, Cris? O que eu Você vou achava falar? isso? Uma coisa que antes de você conhecer Cristo era super normal e de repente conheceu a Cristo e falou, nossa, eu fazia isso com tanta naturalidade. Eu acho que não era nem naturalidade, mas eu acho que não fazia diferença nenhuma, assim, tipo, de questão de... A gente achava que não era pecado, né, talvez, mesmo não sendo cristão, eu acho que trabalhava. Sair com os amigos, porque a gente pensa positivo. Tô indo pra me divertir, tô indo ser feliz. Vou pegar
chegar só, mas não vai. Não chega, sei que vocês estão vendo lá. Então, ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, o que era comum do mundo, o que era super normal, o que era uma coisa boba e irrelevante, quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos a Cristo, parece que as escamas dos nossos olhos caem e falam: nossa, eu não acredito que eu falava isso. Eu não acredito que eu dançava com a brincadeira. Eu não acredito que eu não sei. Porque Cristo, ele começa a trazer, lembra do que eu conversei sobre condenação, só que agora eu estou trazendo a ideia de justificação. Então, quando Cristo ele entra em nós, ele começa a justificar o porquê que ele está em você, o porquê que ele ficou inserido dentro de você. Afinal de contas, você levantou a mão ou dobrou o seu joelho, ou não falou assim: Senhor, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para ti. Eu posso só falar uma experiência? Não, dessa mesma experiência de questão de balada. Nessa mesma época, foi quando eu conheci a Fran, do Alexinho. E a gente saía juntas, mas nessa mesma época ela começou na igreja. Aí, como a gente era muito amiga já, ela sempre me convidava para ir na igreja. E foi uma mudança muito visível, porque um dia ela ia comigo, no outro dia ela falava: não, amiga, eu já não quero mais. E eu ficava: mas por quê? Não tem nada a ver, eu só vai sair com as amigas. Ela falava: não, isso eu já não quero mais. É muito visível mesmo. ou seja, você era o mal na vida dela. E isso que você fala é uma verdade, porque quando ela viu ali e se deparou com uma transformação, é isso que Cristo faz. Quando Paulo está falando, Romanos 3, tá, gente? Romanos 3, 23. Quando Paulo chega e fala que todos pecaram, ou seja, a ideia de pecado ela é comum para você. Não faz a diferença. Porque quando você encontra uma pessoa que não é cristã e que ele faz um monte de coisa e você não faz, ele fica chocado com você, né? Ao invés de você ficar chocado, ele fica: não, você não faz isso, não, você não trai a sua esposa, não, mas você não bebe isso, não, mas você não faz aquilo, não, mas você não vê vídeo pornô, porque para ele é normal. Porque ele está inserido na ideia de condenação. Não há condenação nisso. Não faz a menor diferença eu fazer aquilo. Não tem problema eu ver isso, não tem problema eu fazer isso. Porque ainda Cristo não se revelou aos olhos dele. Mas aí ele fica escandalizado porque nós não fazemos isso. E nossa, o negócio aqui agora é fácil. Paulo, na verdade, esse versículo é muito forte. Ele fala: olha, vocês estavam em pecado, vocês nasceram em pecado e precisam ser libertos do pecado. Aí vem a segunda parte desse versículo. O versículo só é muito rico. Ele fala lá, vamos ler de novo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguma Bíblia está diferente disso? É o Romanos 3, versículo 23. Comecinho está diferente? Como que está a sua? Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Boa, nossa, ele foi mais forte ainda. Eu acho que só passou a mão na carece. Meu é destituído. Destituído é a versão mais antiga. Nossa, eu gostei. Como que é? Destruído? Destituído. Ah, tá. É que é similar, Eu sem óculos. E aí ele dá uma vírgula e fala: sendo justificados gratuitamente. Aqui é uma paulada linda. Assim, tipo, sabe aquele pai que dá uma palmadinha sem vergonha do filho de amor? Porque ele fala: olha, vocês eram pecadores, são pecadores, mas podem ser libertos de graça, sabe? Vocês podem se libertar disso sem pagar nada. É só trazer o dízimo, gente. Tá limpo, quer dizer, sem ninguém cobrar nada por você, sem você ter problema nenhum. Ele vira e fala: olha, mas vocês são justificados gratuitamente por sua graça, mediante, aí o finalzinho que eu acho bonito: redenção que há em Cristo Jesus. Aqui é o checkmate do tabuleiro. A ideia de justificado é a ideia de
quer dizer fazer-se reto aos olhos de Deus. A primeira coisa que quando Deus faz lá, está fazendo a criação, né, o universo, aí ele vira o homem e fala, olha, eu fiz o homem à minha imagem e semelhança. Nossa, olha que prazer seria que todos nós tivéssemos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele fala, Paulo, quando ele vira e fala, olha, porque não há mais, porque mediante a redenção de Cristo Jesus na sua vida, ou seja, ele está falando que nós voltamos a ser a imagem de Deus. Ou seja, tem a ideia que, olha, primeira coisa, você nasceu em pecado, você já não está mais como uma imagem de Deus. Por mais que você, como eu digo, você traz uma criancinha bonitinha, mas não tem pecado nenhum tal, mas não é mais a imagem de Deus ali, porque há o pecado inserido naquela criança. Mas quando se torna em Cristo Jesus, ou quando está em Cristo Jesus, ele volta, aquele mesmo bebê se torna a aparência, a imagem e semelhança de Deus. Olha como ele é forte. Ou seja, a ideia de justificado significa estar em retidão, ser como Deus será a imagem. Olha a diferença de condenação e justificação. Por isso que Paulo, no versículo 8, no capítulo 8, perdão, ele vai falar a ideia de condenação, explicar o que está acontecendo com os romanos, essa ideia de condenação, mas uns capítulos antes, a ideia antes, ele trabalha a ideia de justificação, porque ele fala que você é justificado, ou seja, a justificação, ele está falando que você novamente voltou a ser a imagem de Deus. Novamente. E chega a um certo momento que ele fala, o capítulo é muito grande. Eu quero falar só o 28, mas eu não vou me ater a ele, só para vocês entenderem. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, o que ele vai tentar explicar aqui? Vocês conhecem pessoas boas que não são cristãs? Pessoas, mas que nossa, você fala, cara, esse cara é um homem. E que não conhece a Deus, não são, entre aspas, convertidos a Cristo, não receberam a Cristo como Salvador. Todos nós conhecemos, né? Há uma pergunta. Pelas obras dele, pelo jeito que ele é, por tudo que ele é, ele tem a habilidade de ser salvo? É uma pergunta. Não, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Caramba, deixa nem a gente falar. Tá? É a aluna número 1. Eu sei. É que eu combinei com ela. É a aluna do fundão. Não, gente, é a tia da escolinha. Eu ia levantar a mão, porque ela baixou minha mão. Se as crianças tivessem aqui, ia ter treta. É verdade. Porque as crianças sabem de cor esse versículo aí, gente. O que eu estava falando? É verdade, fiz a pergunta. Então, nós conhecemos homens bons que fazem coisas boas, pessoas, sabe, muito lindas nas suas obras, nos seus atos, mas Paulo vira e ele fala, mas isso não é suficiente para salvar, sabe por quê? Lá no começo ele falou, olha, você foi concebido em pecado, há pecado em você, por mais que você seja bom, por mais que você seja a pessoa, sabe, mais santinha que, eu não falo palavrão. Eu conheço um cara e eu falei, eu vou ver que eu vou te ungir, pastor. O cara, de verdade, o cara não fala palavrão, o cara não bebe nada, não fica no meio de time, né? Cara, você tem certeza que você não vai para a igreja mesmo? Ele, não, eu só prefiro. Aí eu até me disse, vem cá que eu vou te ungir. Eu coloquei o dedo na vida dele, falei, então estou com falta de óleo. Só que isso por si só não se justifica. Ou seja, as suas boas, o Bill Gates, ano passado, ele doou 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares para assistência social lá, nas várias assistências sociais que ele tem. Mas isso não justifica ele. E olha que ele ajudou milhões de pessoas. Aí, cara, feliz, orfanato, no Instituto do Câncer, para todo lado.
Mas isso você só não justifica. O seu dinheiro, a sua doação, o seu carisma, a sua boa vontade, a sua simplicidade, o seu bom ego, tudo que você é para com o próximo, para com aquela pessoa que você nem conhece ou por si só não te justifica. Se não tiver, cadê a nossa luta no Peru? Vai lá, repete aí. Se não tiver Cristo Jesus em você. Então, o que acontece? Paulo, a primeira coisa que ele começa a trabalhar com os romanos, eles estão falando, olha, vocês estão querendo falar que não há condenação porque vocês estão olhando para dentro de vocês e falando, não, eu sou bom, eu não faço isso daí. Vocês lembram quando Jesus estava pregando? Estou com um machucado aqui na boca, terrível. E você sabe que eu passei hipoglose em vez de passar aquele negócio? Porque eu não via, eu no correndo fui, mas aí na hora que eu olhei era hipoglose, agora já foi. Jesus ele está lá pregando e tal, falando com as pessoas como deve ser, como tem que ser, como vai fazer, como que é a ideia do reino de Deus. Chega um jovem tanto feliz, eu falei isso domingo passado também, chega um jovem muito feliz, Jesus, eu faço tudo isso daí que você faz, eu faço tudo isso daí que você fala. E aí Cristo, ele, tá bom, então deixa tudo e vem e me segue agora. O que ele vira e fala? Ele, não, isso eu não posso fazer. Porque as boas obras, somente as boas obras, isso é um pensamento muito interessante. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas o judaísmo vai trabalhar muito bem essa ideia. Por si só não justificam. As boas obras por si só não são suficientes para te justificar perante a Deus. Claro que Ele é o juiz, né? Eu não estou falando aqui que uma pessoa que foi a vida inteira boa, que morreu, vai para o inferno. Não sei, não sou juiz. Eu não sei nem se eu vou ser salvo no final das contas, porque quem julga é Deus. Aí que tá. Mas o que Cristo, na verdade, é claro que Deus pagou o trabalho para isso. Senão o cara fala, o pastor está salvo, não vou mais. Quando o homem ele chegou perto de Jesus e ele tentou se justificar por aquilo que ele fazia, Cristo ele fala, não, peraí, você é pecador, as suas obras não te justificam. E Paulo, por ver, entender todo esse contexto, ele olha os romanos vendo, fazendo assistência social, fazendo aquilo, faz não sei o que lá, fala que parar de servir aos deuses, e ele fala, tá, mas falta uma coisa ainda para vocês. Vocês precisam ser justificados por Cristo, é grátis. É grátis. Eu falo, é bem simples. Inclusive, a gente, se não tiver a piscina ali, eu taco você debaixo do chuveiro que está queimada. Alguns princípios básicos que ele até. Jesus ele foi batizado nas águas? Sim, porque ele entendia alguns princípios. Jesus jejuava. Porque Jesus, por mais que ele fosse filho de Deus, ele era filho de Deus, ele veio para a terra como homem. Não justificava. E isso não justificava. Ele era filho de Deus, ele estava lá com o Pai e de repente ele vem para a terra como homem. E nós lemos no comecinho que todos pecaram. E Paulo fala, todos pecaram. Claro que o nascimento de Jesus é até interessante, não foi claro que o nascimento virginal concebido como comumente nós fazemos para ter filhos. A mãe de Jesus era virgem, ou seja, daí não veio o pecado. Olha que interessante. Mas depois eu continuo isso daí. Paulo então ele vive no lugar do Deus. Deixa eu ver redenção em Cristo Jesus. Eu quero só repetir mais uma vez esse versículo. Pois todos pecaram, então nós entendemos que nós somos pecadores, a ministração passada é a ideia de condenação, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a ideia de justificação, eu falei, e a de redenção, no cristianismo principalmente, é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício. Olha que interessante. Porque se eu perguntasse o que é redenção, as pessoas, redenção, cadê a Luna? A Luna do final. As pessoas
teriam a ideia de que a redenção é acreditar em Cristo, mas não sabe o símbolo por si só, que é justamente entender na crença que você é liberto por meio do sacrifício de Jesus. Não só por acreditar em Jesus. Olha que interessante, eu acredito nisso. Deixa eu explicar um negócio muito sério. Os islãs acreditam em Jesus. Acreditam. Oi? Não, de fato, eles acreditam mesmo em Jesus. Eles acreditam que foi um profeta. Muitas outras religiões que não é o cristianismo acreditam em Jesus, que realmente veio um homem que fez. Tem um livro muito antigo que é um imperador dando um governador se reportando ao imperador de Roma, e ele, na sua carta, ele fala assim: olha, há um certo distúrbio na região, há um certo distúrbio numa região porque um tal de Cristo, anda fazendo milagres sobre aquela região e a população o segue. Isso está recordado em algum texto do Flávio José. Ou seja, muitos acreditam em Jesus. Isso é super comum, mas poucos, lembrando pouco, porque na Terra quase 8 bilhões de pessoas, nós somos só apenas 2 bilhões de cristãos, acreditam que Cristo, como Filho de Deus, ele morreu como um propósito e ressuscitou. Essa ideia de redenção. Aí está o segredo. Aí se torna justificação. Ou seja, quando ele fala que a redenção em Cristo Jesus, você está falando que sim, olha, é Jesus por meio, como fala o versículo de novo lá para todas as crianças, sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a paz sem João 3? João 6? 3. Esqueci agora. o livro? 3,16. Dá as estrelinhas na caixa dele, mano. Cola com Deus porque ele tá sem cola. Porque Jesus, ele tá falando: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E qual ele vira e fala: olha, você só pode ser justificado por Cristo Jesus e nele a redenção. Então eu quero ir terminando, porque hoje nós temos a ceia. Que sim, você é justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Ele veio, ele morreu por mim, ele morreu porque ele nos justificou novamente, e por ele, no nome dele, nós somos salvos. Nós temos acesso, nós voltamos a ser a essência de Deus, nós voltamos a ser como Deus falou lá no começo, na criação: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Nossa, a coisa mais bonita é quando uma pessoa olha para você e fala: você é diferente de todas as outras pessoas que eu conheci. Isso o torna a imagem e semelhança de Deus. Romanos 8,30, abre aí, para um pouco para frente. Romanos 8,30. É a tromba aí? Romanos 8,30, todos acharam? E aos que predestinou, ou seja, aquele que é destinado previamente a alguma coisa, ou seja, você não está aqui porque foi um acidente do seu pai e da sua mãe, ou foi um planejamento do seu pai e da sua mãe, não. Você tem um propósito por isso, você está aqui por um propósito. A pior coisa é a pessoa passar por esse mundo sem um propósito. Aliás, é uma pergunta que eu faço para você: qual é o seu maior propósito nesse mundo? Você já parou para pensar qual é o seu maior propósito? Oi? Esse é um propósito. Recebe aí, em nome de Jesus. Qual é o seu maior propósito? Às vezes eu fico vendo muitas pessoas: vai viver, não é só viver não, cara. Ou seja, ele vira lá e fala: e aos que predestinou, ou seja, você tem algum propósito aí. E eu acredito que nós vamos chegar lá. E aos que predestinou, e a esses também o chamou. Você é predestinado a alguma coisa.
Cristo te chamou porque você é predestinado a alguma coisa. E aos que chamou, a esses também justificou. Opa! Ele está falando que, olha, você é predestinado a alguma coisa. Cristo te chamou porque você é predestinado a alguma coisa. E por você ser predestinado a alguma coisa, Ele te chama e te justifica. E aí ele dá o... Eu fico assistindo muito bom, eu tenho que parar de ouvir falar, dar o... Quer dizer, eu gosto disso. Cereja do bolo. A esses também glorificou. A ideia que Paulo está falando aqui, a esses também glorificou, ele está falando de vida eterna. Romanos é um bom livro para vocês lerem. Paulo, ele pega e fala, olha, vocês são justificados no sangue de Cristo Jesus, ou seja, vocês são salvos, vocês são predestinados a alguma coisa. E por serem predestinados a alguma coisa, vocês foram chamados. Então não acho que vocês estão ou aqui, ou no trabalho, ou nos seus lares, sem algum propósito. Não, vocês têm um propósito aí nesse negócio. E aí vocês foram chamados por isso. E por serem predestinados, por serem chamados, Jesus justifica vocês. E aí ele fala, e eles entregam a glória, ou seja, a salvação eterna. Eu quero finalizar de que Cristo é quem os justifica. Então quando você ora é porque Cristo te justificou. Então Ele te ouve sim. Quando você está lá orando, quando você está cantando, isso é para enxergar quando canta, aí não dá não. Mas quando você está cantando, quando você está orando, quando você está feliz ou quando você está triste, não importa o momento. Saiba de uma coisa, Jesus te justificou. Você foi liberto, você tem a justificação. E Ele te ouve. Feche seus olhos. Abram as carteiras que vocês nem vão ver. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar nessa manhã. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, por cada um que aqui se dedicou a não me ouvir, Pai. Eu não tenho nada se não for de Ti, mas aprender mais de Ti. Nós estamos aqui nessa manhã porque a Tua graça é quem nos sustenta. Nós estamos aqui porque, como o Senhor disse nessa manhã, nós somos justificados por Ti. Obrigado, Senhor amado, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos renova a cada dia, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, Pai amado. Eu apresento a cada família que aqui está, apresento a cada um, Senhor amado, que desde cedo levantou e está aqui, Pai, porque compreende, entende, sabe e aceitou que o Senhor é Deus sobre a vida deles, Pai. Eu oro por cada um, que o Senhor possa se revelar nas causas, nas obras. Visita o trabalho, visita a área sentimental, visita a área financeira, visita a área profissional, a família, os lares, Senhor amado, os desejos, os sonhos, tudo aquilo que nós temos apresentado a Ti, porque nós somos justificados pelo Teu sangue, nós somos justificados pelo Teu Filho amado. Senhor amado, eu quero orar por cada um, apresentando tudo aquilo que eles têm entregue nas Tuas mãos, tudo aquilo que eles têm pedido a Ti, ao Teu Santo Espírito, que o Senhor possa abrir as portas, Pai amado, trazer a Tua graça, operar nas causas, cada um, Pai amado, o Senhor conhece o coração. Como aqui nós aprendemos sobre condenação e justificação, nós oramos a Ti, Pai amado, porque somos justificados pelo Teu sacrifício. Nós oramos a Ti e sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e conhece as nossas causas, sabe das nossas necessidades, os nossos desejos e sonhos, Pai, porque nós entregamos nas Tuas mãos. O Senhor é o justo, Pai, na área sentimental. Trabalhe, Pai, sobre cada família, sobre cada mente. Tira, Pai, todos os traumas, toda a vergonha. Tira, Senhor amado, tudo aquilo que não vem de Ti e traz a Tua graça, a Tua unção, o Teu saber, o Teu conhecimento. Pai, eu oro nessa manhã por cada um que aqui está, pedindo que o Teu Espírito Santo seja essa luz sobre cada um. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Já continuando, gente, eu quero já dar uma continuidade na ceia. Todos vocês sabem, a ceia, eu por princípio, quando a ceia, todos quando eu posso dar aqui, obrigado.
somos justificados, e porque nós temos parte com Cristo Jesus, Ele nos dá acesso e a fazer parte disso que eu acho muito importante. A ceia, ela representa o quê? Que você faz parte com Cristo Jesus. Jesus chega uma parte que fala, olha, se você não beber e não comer, você não tem parte comigo. E é uma verdade. Isso é um dos atos que Cristo deixou como memória para todos nós. Todas as vezes que você cear, toda vez que você beber, toda vez que você comer, lembre o porquê disso daqui. Então você não bebe, não ceia para remir os seus pecados, para limpar a sua alma de todo pecado, para que você seja justificado. Não, você já é justificado por Cristo Jesus. Mas quando você ceia, quando você come aquele pão, quando você bebe o suco de uva, você está falando para ele, olha, que Paulo disse, olha, todos nasceram em pecado. Você pega aquele pão, você come aquele água, você bebe o suco de uva, você come o pão, a não ser que você tem parte. É Cristo quem te justifica. A pessoa que não te justifica é o diabo. Então, para tudo ele te condena. Para tudo ele fala que não pode. Para tudo ele fala que não deve. Para tudo ele fala que não. Mas em Cristo Jesus, os discípulos que andavam com ele chegam uma hora e falam, nós não temos parte, nós não podemos isso. Jesus ele vem falando, se você não fizer isso, como é que você pode falar que tem parte? Então, Cristo ele vira lá e fala, Paulo vai falar também, em 1 Coríntios 11, ele fala, quando beber, comer, lembre pelo qual motivo você come. Lembre por que você faz isso. Nós fazemos isso porque nós acreditamos em Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ele veio a esse mundo, passou o que passou, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou no terceiro dia e deixou o Espírito Santo como graça para nós. E nós temos parte com Ele. E em breve, muito breve, estaremos com Ele até que Ele venha. É por isso que nós ceiamos. É por isso que tem esse suco de uva, esse pãozinho. Nós fazemos, tem vezes que fazem todos os dias, tem vezes que fazem a cada 15 dias, tem vezes que faz uma vez por mês, como é o nosso caso, por ano. Também é verdade. Por quê? Porque eles anunciam que sim, nós temos parte com Cristo. E são sim, além do batismo nas águas, além da ceia, ou seja, são coisas que nós estamos anunciando. Eu tenho parte com Cristo. Então, todas as vezes que o diabo vir e você for ceiar, isso é uma marca muito importante que eu quero deixar para vocês. O diabo ele vai falar, olha, não toma essa ceia, não come esse pão, porque você não tem parte com ele. Porque ele fala, você é um pecador. Ele fala que você, o diabo te fala, olha, você é um cara que só anda de pecado. Paulo um pouquinho mais para frente ele fala, todos nasceram de pecado. Acho que isso Jesus. Ele vai te dizer que quem te justifica é Jesus. Inclusive a minha oração não tem poder nenhum. Mas se Jesus te justificou, meu amigo, acabou. Ou seja, você tem sim parte com Ele, você sim deve ser ela, você sim tem esse dever de fazer parte com Ele, porque você acredita em Cristo Jesus, você acredita que Ele é quem te libertou, que te curou, que te transformou, que te restaurou, que pode mudar a sua vida, que pode fazer as coisas impossíveis se tornarem realidade em todas as áreas. É Ele que te justificou. Nós ceiamos porque nós primeiro acreditamos sim que Ele é Deus. Nós ceiamos sim porque nós temos parte com Ele. Nós comemos desse pão, nós comemos dele, nós bebemos desse sangue porque nós temos